Eu não sei se ocorre o mesmo com vocês, mas quando eu assisto um anime onde um grupo inicial é nos apresentados, eu espero que eles tenham evoluções o suficiente para fazer grandes feitos no final. Mas dentro do universo de Boku no Hero, não é assim que as coisas funcionam. Acredito que alguns tiveram seus destaques em alguns arcos e tal, perto do final inclusive, mas outros foram esquecidaços em todos os momentos da obra. Quer saber qual o grande papel da Toma A na guerra final? Vou pedir lá comentar e escrever assim, não merece. Arredores da fortaleza improvisada Troia. Yuga Aoyama. Midori e Aoyama se encontraram num estacionamento. Aoyama conta os objetivos do All for One, que logo aparece. Aoyama pede desculpa, mas ele acaba atacando o vilão. Ao saber que os heróis se encontravam afastados, All for One usa seu portal para trazer os vilões e assim capturar o One for All. Porém, o portal se abre com todos os heróis. Além disso, o sistema de Troia é ativado pelo All Might, e a gaiolas prende a maioria dos vilões. Eles então são empurrados para portais e esses inimigos são separados com um grupo de heróis indo para cada campo distinto. Alguns vilões acabam ficando para trás e outros heróis ficam para o combate como Fat Gun, Aoyama e Hagakure. Aoyama se encontra no conflito interno desde que iniciou a guerra, pois carrega o peso de ter sido um informante do All for One. Um dos vilões, um serial killer chamado Kunieda, continuava lá. Ele consegue capturar todos os heróis. Aoyama então ultrapassa seus limites, liberando uma enxurrada de lasers pelo umbigo. Toru Hagakure. Hagakure, que estava escondida todo esse tempo, salta por detrás do inimigo, absorve os lasers e dispara no Kunieda, derrotando o inimigo. Dentro das categorias de personagens com destaques, Aoyama e Hagakure chegam a ser personagens terciários e até que realizaram seu papel dentro do nível que os seus poderes os poderiam levar. Mesmo não tendo enfrentado um vilão anteriormente mostrado, eles enfrentaram aquele que derrotou todos os heróis naquele momento, incluindo até mesmo Fat Gun. Província de Kanagawa, distrito de Kamino. Tenhalida. Todoroki quer enfrentar o All for One, contudo o All Might conta que ele precisa ir salvar as pessoas do Dabi, que iria explodir e queimar tudo no raio de 5 km. E com o líder do seu lado, ele poderia chegar a tempo. Então o líder ultrapassa seus limites e corre numa velocidade supersônica, enquanto carrega Todoroki nas suas costas. Seu traje é totalmente destruído e ele não consegue mais correr, então ele cai no chão e o Todoroki continua correndo. Shoto Todoroki. Dabi faz um paredão de fogo que faz o líder ficar do lado de fora enfrentando o Nomu, juntamente com outros heróis. Já o Todoroki enfrentava o Dabi juntamente com 3 sidekicks do Endeavor. Sua batalha foi intensa, já que as chamas do Dabi são extremamente quentes, mais do que a do próprio Endeavor. Contudo, o Todoroki criou uma técnica chamada Fósforo, uma espécie de chama gelada. Ele combate o Dabi com ela, mas ele continua atacando com suas chamas e os 3 sidekicks ficam na frente do Todoroki, assim ganhando tempo para que o Todoroki use o fósforo novamente e apague as chamas do Dabi, congelando tudo à sua volta e com um soco o faz cair. Contudo, o Dabi se levanta mostrando que ele aprendeu também o fósforo. E ele adentra o portal do Kurugi. Lida leva o Todoroki até o Dabi. Com sua família em volta, Shoto ultrapassa seus limites e cria uma explosão de gelo, consumindo as chamas do Dabi e impedindo a explosão e a autodestruição do próprio. Para mim, Lida é quase um protagonista, e muitos podem até considerar ele como um protagonista dentro da turma A. Basicamente, ele se tornou um Uber. Eu até consegui entender que ele ultrapassou seus limites e correu mais rápido que um caça. Só gostaria que tivesse tido uma luta contra vários vilões ou algo assim, o qual ele precisasse usar sua velocidade para desmaiar os vilões enquanto desviava de suas individualidades, assim mostrando também que ele não somente corre, mas é ágil. Já o Todoroki acabou com um dos vilões mais perigosos 2 vezes, que só continuou levantando por não sentir mais dor. Tirar um Dabi da guerra é como ter acabado com um país aliado inteiro na Segunda Guerra Mundial, reduzindo o armamento. Ele fez seu papel com maestria. Estádio Nacional de Takoba. Rikito Sato, Mashira Ojiro, Hantaseo. Infelizmente eu vou ter que falar dos 3 de vez porque eles não tiveram um grande destaque. Eles saem na porrada com vilões, mas em resumo, não fazem nada. E ainda o vilão que eles poderiam derrotar são ajudados por outros heróis que chegam para os salvar. Diferente de outros colegas, eles não tiveram destaque algum. Hospital Geral de Jakku. Além daqueles que foram separados por Troia, há aqueles heróis que faziam parte do impedimento para que o Gigantomaquia seja recuperado. Mina Ashido. Ashido vê que o Maquia iria atacar a Misteleira caída no chão, mas que sua acidez, ao máximo, ela consegue corroer as garras endurecidas do vilão. Mesmo com sua mão também machucada pelo ácido, ela enfia sua mão no lodo e derrama ácido nele, então solta o Shindo e acaba sendo controlado pelo próprio. Mina fica caída no chão, desidratada. E Jiro Kirishima. Eles caem na porrada com os vilões, mas eles levaram um emissor de frequência que acabou despertando o monstro. Kirishima vai atrás do Shinzo para que ele possa fazer a lavagem cerebral, mas ao encontrá-lo, vê o lodo estava absorvendo. Ele tenta arrancar seu companheiro de lá, mas não consegue. Mais tarde, Kirishima se coloca na frente do Shinzo ao defender de um ataque do All for One. Hitoshi Shinzo.
Shinzo, usando sua lavagem cerebral, controla os pais do Aoyama, enganando então o All For One, que acaba acreditando no plano que o Aoyama ia trair o Midoriya para que ele pudesse roubar o One For All. Modificando sua voz, o Shinzo imita a voz do All For One e chama pelo Gigantomaquia, que responde, então coloca sob seu controle. Então ele ordena que ele leve os heróis em direção às montanhas, onde o All For One se encontrava. E ele então faz o Maquia atacar o All For One. Minoru Mineta. Só de não ter morrido já é o suficiente. O único que me incomodou por não ter tido uma grande batalha é o Kirishima. Eu sempre gostei muito dele, eu achava ele muito da hora, mas infelizmente ele não teve um grande destaque. Ele só serviu para ficar de proteção dos seus amigos. Ele poderia ter de alguma forma lutado até mesmo contra o Gigantomaquia, mostrando sua resistência. Sei que ele já tinha feito algo parecido, mas dessa vez ele poderia ter dado um soco que fosse capaz de machucar a mão do vilão, ou quem sabe atingindo suas pernas para que ele cedesse, ajoelhasse. Pelo menos um grande golpe. O restante fez o papel necessário. E diria que a Ashiro me surpreendeu, não esperava que ela teria tanto destaque. Hospital Central. A pedidos próprios, Koda e Koji vão para o impedimento de resgate do Kurogri, além de impedir os heteromorfos continuem com a sua revolução. Koji Koda. Enquanto o Shoji tenta acalmar a população, o Takaie inflama a multidão a continuar a baderna, e acaba no processo rindo do Shoji, que deixa o Koda com raiva e na sua evolução ganhando chifres, ele passa a controlar mais animais e prende ele. Meso Shoji. Os heteromorfos enfrentam os heróis com a raiva da discriminação que sofreram durante anos. Shoji parte para cima do Spinner e pergunta o que eles estão fazendo ali, já que eles estão querendo invadir o hospital, o qual os heróis estão protegendo. Já o Spinner mostra uma nova individualidade, que o deixa com escama. Mesmo assim, Shoji não recua e reúne vários braços. Presente Mickey grita e quebra a espada do Spinner, e o Shoji o ataca com um grande soco. Outro que me surpreendeu foi o Shoji. Eu gostaria que essa ideia da intriga contra os heteromorfos tivesse existido há muito mais tempo na obra. Não me recordo de ter tido isso. E se existiu, foram algumas menções. E principalmente o Shoji que não fez nada a respeito. Então ficou meio corrido aqui, mas ainda achei bem feito. Ele não tinha muito destaque, ficava assumido junto aos terciários, mas pelo menos no fim teve um dos melhores fechamentos. O Koda teve seu papel também protegendo seu amigo, e acho que foi digno para ele, que também era um personagem meio apagado. Ilha Oculto. Tsui Asui. Infelizmente, a Asui atua apenas como suporte, resgatando feridos e impedindo que os vilões escapem da ilha. Ochako Uraraka. Ochako enfrenta Toga em uma batalha emocionalmente devastadora. Toga questiona o que significa ser aceita pela sociedade, enquanto Ochako tenta provar que salvar vidas também inclui entender a dor do outro. Toga, que costumava enfrentar de forma mais emocional, passa a lutar de forma mais estratégica. Contudo, enfrentar Ochako e a Asui que ela gosta continua sendo complicado. Ela acaba protegendo até mesmo a Asui de um ataque do Nomon, e depois disso tomou o sangue do Twice, e enquanto fazia as cópias, o Kurogri aparece à sua frente, abrindo os portais, o qual a Toga entra, porém Ochako e Asui continuam indo atrás. Toga continua fazendo inúmeras cópias, mas ela não consegue usar outras individualidades como o Twice conseguia, pois ela precisava gostar da pessoa, e aparentemente ela não gosta de seus companheiros. Contudo, ela continua com o instinto assassino e acaba esfaqueando a Ochako. Ela sangra, mas Ochako continua falando que quer conversar de amor com a Toga. Ela fala que viu a Toga feliz, mas isso não significa esquecer seus crimes. Esse sentimento e quase morte a faz evoluir e sem tocar ela faz todos ficarem com zero gravidade, incluindo as cópias e as novas cópias. O Ochako voa até a Toga e se abre sobre o peso que ela carrega de querer ajudar sua família, mas também acabou percebendo que o mundo é mais do que isso, e pede que a Toga faça isso. Toga então surta para esfaqueá-la, porém, ela não faz. Ela só queria ser livre, com a maniqueagem do sangue dela, e Ochako estava disposto até mesmo a dar esse sangue. Em resumo, ela conseguiu impedir que os Twice engolissem os heróis que sobraram no campo de batalha, e isso já foi perfeito. Mas além disso, ela eliminou uma das vilãs mais problemáticas, que é a Toga. Então, ela, dentro da categoria das protagonistas, fez sua função com louvor. Já a Sui ficou mais apagada, mas desde o início ela não se mostra ter tanto destaque assim. A única vez que me lembro dela sendo mais ativa é quando ela bola um plano para prender o professor Ectoplasma não aprova. Ruínas da Vila da Montanha Gunga. Kyokajiro. Alpha 1 ataca o Hawks, mas a Jiro em cima do Tokoyama o protege. Então ele muda seu ataque para ela e acaba arrancando um dos seus fones. E só não foi mais grave, pois o Hawks ajudou a desviar. Dentro do Alpha 1 as individualidades começam a brigar, e isso permite que Hawks consiga usar sua espada e juntamente com o poder da Jiro, ele quebra parte da máscara. Fumikage Tokoyami. No escuro rápido, Tokoyami então termina de destruir. Porém, Alpha 1 volta a pegar sua máscara e também o usa para atacar. Hawks se coloca na frente do Tokoyami, contudo, Endeavor se coloca na frente do Hawks e acaba rasgando seu braço completamente. Tokoyami, usando seu Dark Shadow Black Ankh Baldur, mete a porrada no Rei Demônio.
Inazuma amplifica os golpes do Dark Shadow com seus tornados, até deixar o All For One ainda mais jovem. Gigantomachia, controlado pelo Shinzo, ataca o All For One. Monteleire, Inazuma e Tokano continuam com suas séries de ataque. Os ataques surtem efeito, fazendo o vilão ficar ainda mais jovem. Contudo, isso deixa sem controle de poder. E os atacando, eles derrubam nossos heróis. Nunca imaginei que a Jill ia atacar o All For One. Mas ela fez isso e não só uma vez, além de ter tido a honra de ter chamado a atenção do All For One para que atacasse. Nunca imaginei que seu papel fosse ser tão bom. E o Tokoyami, nem preciso dizer. De todas as vezes que ele me fez passar raiva por não ter feito nada, dessa vez ele amassou até mesmo o Rei Demônio. Mostrou um controle do Dark Shadow absurdo, mesmo que estivesse na escuridão, e fez o vilão se interessar até mesmo pela sua individualidade. O Caixão do Céu. Shigaraki é levado para enfrentar o Midoriya num lugar pronto para o combate deles. Mas sem o Midoriya, Bakugo, Hado, Beast Genesis, Edeshot, Mirko e Yamajiki seguram o vilão. Momon e Aiorozu. E Aiorozu ajuda na reconstrução, criando o que for necessário para a restauração e impedir que tudo caia, enquanto Lunchehouse faz comida para que ela continue criando. Ela teve sua batalha, mas não mostrada, com as cópias do Tsuais, a qual ela criou armamento não só para si, mas para todos que estavam na fortaleza. Sinceramente, eu esperava um pouco da vice-presidente de classe. Ela realmente ajudou a manter a Wa erguida. Talvez sem ela, tudo iria cair mais rápido, pois não teria recursos para manter de pé. Eu sei que a individualidade dela é mais de suporte, mas eu queria que ela tivesse uma luta. Ela usasse uma armadura criada por ela, tá ligado? Estudada pela Mei. E ela aprendeu e tal, e com essa armadura ela tem uma grande batalha, mas infelizmente não tivemos nada disso. Denki Kaminari. Kaminari, Mangá e Raya ficam na parte da eletricidade, mantendo a Wa funcionando. Ele teve esse momento arcos antes, salvando vários heróis de serem atingidos pela eletricidade do Amplivolt. Esse aqui pelo menos passa, mas gostaria que ele tivesse também o destaquezinho dele. E só mais uma coisa, por que ele não tava com o traje de herói dele aqui, sendo que todos estavam? Ainda fiquei sem entender isso. Katsuki Bakugou. Bakugou enfrenta o Shigaraki, quebra sua mão, mostrando a diferença entre seus poderes. Bakugou então evolui com novas explosões. Ele consegue se mover mais rápido e suas explosões são mais intensas. Ele vai para mais uma explosão no rosto do Shigaraki, juntamente com os outros à sua volta. Porém, um ataque do Shigaraki faz o coração do Bakugou parar de bater. Endershot então se diminui o máximo que pode e adentra o corpo do Bakugou para se tornar o seu coração. All Might em risco. Midoriya vê seu herói sendo pendurado daquela forma, mas ele não pode ir ajudar, pois se fizesse isso, Shigaraki iria poder matar livremente. Uma explosão. O Bakugo estava de pé. Ele parte em direção do Midoriya, ele segura as mãos e o Midoriya o gira lançando na direção do All For One. Bakugo consegue pegar o All Might e ainda larga uma explosão no All For One. Não era para ele estar se movendo, pois até mesmo sua respiração doía. Endershot sai de dentro do Bakugo e explica que ele estava escolhendo entre sua vida ou a do Bakugo. Contudo, o sol de dentro do seu corpo explodiu e fez voltar à vida. All For One continua indo na direção do Shigaraki, contudo com suas novas explosões, o Bakugo se move mais rápido e explode muito mais intensamente. Bakugo sai explodindo numa loucura com doideira, rindo e sentindo dor, curtindo o momento. All For One vai com tudo, porém o Bakugo tinha deixado suor no vilão, que o atrasa. Ele então lança dezenas de explosões e acaba com uma mega explosão no meio da cara, fazendo o vilão virar um bebê. Ele ainda ataca o Bakugo, que consegue bloquear. Então o All For One vai desaparecendo pouco a pouco. Bakugo tenta se manter de pé como All Might, mas seu corpo estava exausto e ele cai no chão. Ele fez seu papel perfeitamente, como o segundo protagonista da turma A. Não tenho nem o que dizer, Bakugo foi o responsável por impedir que o Rei Demônio se fundisse ao Shigaraki e se tornasse o ser mais poderoso que não teria mais como nem conseguir vencer. Izuku Midoriya. Toga puxa o Midoriya para a batalha com ela. O sensor de perigo não alertou quando ela o prendeu, o que deixou confuso. Midoriya consegue se desviciar para ir. Porém, somente saltando com flutuar, o Fajin e os Pitok ele não conseguem voar tão rápido quanto deveria. Enquanto atravessa os céus, os caças dos amigos da Stardust Trip aparecem para ajudar o Midoriya. Usando o chicote negro, ele consegue usar o pseudo 100%. Então Midoriya aparece no combate dando um pisão no Shigaraki, que desfarela sua nova forma. Midoriya então vê o Bakugo no chão, cheio de sangue. Ele enlouquece, e o Milho é quem acalma ele. Midoriya não pode mais deixar o Shigaraki lá dentro e o retira de lá. A porrada come entre os dois, mas o Shigaraki consegue roubar o sensor de perigo do Midoriya e passa a usá-lo, ganhando vantagem na batalha. O ódio do Shigaraki o deixa com uma ferida na mente, que a sombra do All Might percebe, e que deveria ter sido causado também pela Star and Strip. Eles vão atacar o Shigaraki por dentro, sem que ele consiga usar essas individualidades. Midoriya então entra no modo Dark Hero. Midoriya consegue socar o Shigaraki e passa ao segundo. As memórias deles acabam se fundindo, então Midoriya vai mais uma vez, dessa vez com todos, porém eles são rejeitados. Mais uma vez o Midoriya tenta, só que dessa vez apenas a sétima é rejeitada. Midoriya estava dentro da cabeça do Shigaraki. Ele viu o filho da Nana Shimura batendo no seu neto, que só tinha forma. Uma barreira impede
que o Midoriya se aproxime. Enquanto batia no seu filho, ele dizia: heróis machucam sua família para salvar estranho. E então a Nana Shimura abraça seu filho e desaparece no processo, mas acaba trazendo a aparência do Shigaraki. Midoriya vê o dia que Shigaraki matou seu cachorro e indo atrás da irmã, mas o Midoriya consegue impedi-lo. Seu braço começa a ser corroído enquanto o Shigaraki conta que ele escolheu fazer tudo de propósito. Ele resolveu destruir a família e pede que o Midoriya o solte. Mas ele conta que quando deram a mão a ele, no momento em que ele estava perdido, ele ficou tranquilo. Enquanto seu braço se destruía, o Midoriya dizia: por isso eu estou aqui. Alpha One domina a mente do Shigaraki. Ele não tinha mais o decaimento, porém o Midoriya estava sem os braços. O vilão então vai eliminar o garoto. Porém, última ação da turma A. Cero aparece impedindo o vilão. Depois, Ojiro e Sato aparecem atacando. Portais se abrem e os heróis aparecem. Os braços do Midoriya são recuperados graças a Eri. E agora todos contra o Alpha One. Todoroki e Endeavor surgem nas costas o atacando. Zero os puxa de lá imediatamente. Aoyama segura na mão do Midoriya e ajuda a dar o primeiro passo, enquanto todos gritam por ele. Ativando várias individualidades, Alpha One ataca o Midoriya, mas Hagakure segura e reflete o ataque. E aí Orozo cria uma arma eletromagnética e com a ajuda do Kaminari dispara no vilão. Kaibara, Sato, Zero, Koda, Ojiro, Shiozaki e Shishida seguram o ataque do vilão. Shoji e Asui pegam o Midoriya para arremessar para frente. Outro ataque, mas Ashido e Kirishima e Fat Gun protegem. Jiro amplificando presente Mickey, gritando, para mais um ataque. Líder segura o Midoriya e o arremessa. Midoriya então larga um smash no Alpha One, estourando o vilão. Contudo, ele não perdeu. Usando as individualidades, ele se mantém de pé. Kurogi pede desculpa aos amigos e vai ajudar o Shigaraki. Mas com a ajuda do Todoroki, o Bakugo impede que ele faça qualquer coisa. O soco interno liderado pelo Shigaraki e um externo do Midoriya acabam com o Alpha One. E o Midoriya então se torna o maior herói de todos. Logicamente, dentre todos, o Midoriya foi o que mais se destacou e foi o que resolveu a situação. Seguido, sem perder muito, do Bakugou. Essas foram as ações da turma A. Sim, alguns eu fiquei decepcionado por não ter feito nada, outros me surpreenderam e alguns eu já esperava que fosse ter um grande destaque. Infelizmente não é como nós queremos. Nós queremos que cada um deles enfrentasse um grande vilão, mas não é assim que as coisas funcionam, ainda mais num universo onde existem outros heróis também. Bom, esse é o vídeo. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Um beijo.